Olá, e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a origem da nossa língua. Você já parou para imaginar por que você fala língua portuguesa? Então vem comigo, vamos falar sobre isso na aula de hoje. Muito bem, então vamos falar sobre como se deu esta língua portuguesa falada por mim, por você e por nossos familiares. Então vocês estão vendo aí na tela de vocês um mapa do mundo. E neste mapa do mundo, nosso país, Brasil, está localizado aqui na América do Sul. Este grande bloco de terra se chama América, continente americano, e nós estamos aqui embaixo na América do Sul. E mais ou menos por aqui, nesses países aqui, estão mais ou menos a Europa. É na Europa, no continente europeu, que tem localizado, bem pequenininho aqui, um país chamado Portugal. E foi esse país que muito tempo atrás colonizou o nosso grande Brasil. Então os portugueses vieram lá de Portugal e chegaram aqui na nossa terra e disseram: a partir de hoje, este chão, esta terra, esta nação pertence a Portugal, à realeza de Portugal, não é? Isso aconteceu há muito tempo, é uma história muito importante para a gente saber a nossa formação, mas aqui já responde a nossa pergunta. Foi daqui que surgiu o nosso idioma. Isso significa que se outro país tivesse chegado aqui primeiro, nós poderíamos falar uma outra língua, que foi o caso dos Estados Unidos. Foram colonizados pelos ingleses, portanto lá nos Estados Unidos eles falam o inglês. E nós, colonizados por Portugal, falamos português. Como vocês já sabem, antes dos portugueses chegarem, já tinha povo aqui no Brasil, os índios. Então, obviamente já se tinha um idioma, já se tinha uma língua, porque os índios se comunicavam. E no Brasil tinham várias tribos, como vocês sabem, e cada tribo às vezes tinha um diferente idioma, um dialeto diferente. Mas um que é muito conhecido é o Tupi-Guarani. Era a língua em que os índios se comunicavam. Mas o tempo passou e certo dia receberam uns visitantes aqui, os portugueses chegaram no Brasil. E com essa chegada eles trouxeram os seus costumes, a sua religião e principalmente a sua fala, a sua língua, a língua portuguesa. A partir de então, o Brasil passou a se falar, claro, com muito tempo depois, né? Estamos falando aí da formação de um novo país, mas como país, o Brasil passou a falar oficialmente a língua portuguesa por conta desse processo de colonização. Portugal e Brasil, ambos têm como língua oficial o português, ok? Mas não pensem que isso aconteceu só no Brasil. Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Macau, Angola, Cabo Verde, o próprio Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. Todos os países que vocês estão vendo aí falam oficialmente a língua portuguesa. Nós não somos o único país do mundo a falar português, tudo bem? E você deve estar imaginando, professor, mas eu já vi algumas pessoas de Portugal que falam português diferente da gente. E é exatamente isso que aconteceu. Por dois fatores principais, eu diria. O primeiro fator se deu através, vamos imaginar, pelo fator histórico. Teve um momento na história em que Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Brasil passou a ser um país independente. Então, nesse momento, é natural que esse desprendimento da realeza portuguesa, né, do país de Portugal, muitas coisas vão se perdendo. Né? Então, imagine o Brasil como se fosse uma nova pessoa, um jovem que viajou para longe de sua cultura e que começou a fazer a sua própria cultura. Né? Coloque aí também nessa questão de tempo outras culturas que começaram a contribuir com a formação do Brasil. Né? Então, com os portugueses vieram também os africanos e em seguida vieram os italianos, chineses, muitos países, muita gente de outras nações vieram e contribuíram com a nossa cultura. Portanto, é natural que com este tempo, com este afastamento,
a nossa língua, o nosso português, ele se diferenciasse um pouco do português original de Portugal. Outra coisa que você tem que levar em consideração é o tamanho do Brasil. O Brasil é muito grande. Para você ter uma ideia, o Brasil tem em território 8.514.876 quilômetros quadrados. Isso faz com que o Brasil seja o quinto maior país do mundo. Estamos falando em espaço geográfico, tá? Não vamos pensar que o Brasil é o quinto maior país do mundo, maior potência mundial, não. É o quinto maior país do mundo em território. O que o tamanho do Brasil tem a ver com a língua? Significa, na prática, que nós que estamos aqui no Ceará, lá na região nordeste aqui do Ceará, nós temos dialetos, nós temos falas, nós temos gírias diferentes, por exemplo, da galera que mora aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, certo? Então é natural que o tamanho desse país faça com que muitas coisas se aprendam, muitas coisas se percam e assim vão formando a grande variedade que é a nossa língua portuguesa praticada aqui no Brasil. Então, nós já sabemos o motivo pelo qual falamos a língua portuguesa, mas eu quero saber agora por que é necessário saber ler e escrever. Eu já aprendi a falar e para aprender a falar eu nem precisei ir para a escola, né? Você com 2, 3 anos já estava falando que era uma beleza. Você vê aí seus sobrinhos, seus filhos, não sei, alguém da sua família que criancinha mesmo sem pisar na escola já começa a falar. Então, com a própria família, com outras crianças, com o convívio, com pessoas que falam a língua materna, a língua portuguesa, as pessoas aprendem a falar. Mas a gente sabe que neste nosso mundo, a linguagem, a comunicação não se dá somente pela fala, né? Então vamos refletir um pouco. Você está vendo aí na sua tela algumas placas de trânsito. E as placas de trânsito lá onde elas ficam na cidade, na estrada, né? Elas não vão falar com você, elas não vão gritar: opa, aqui é proibido estacionar, agora é hora de você parar, né? As placas não falam, mas você entende o que elas passam para você. As placas não falam, mas elas se comunicam com você. Você concorda? Ao ver esses desenhos aí, para quem entende de um pouco de trânsito, seja motorista, seja pedestre, você entende o que significa. O que eu quero dizer para você? Que isso aí, que as placas, elas são símbolos. E que como símbolos comunicam alguma coisa, significam alguma coisa. A língua escrita se dá nesse mesmo processo. A língua escrita se escreve, você utiliza símbolos para escrever cada letra, que representa cada som diferente. E a combinação dessas letras, a combinação desses sons, formarão a sua comunicação. Além de significar este processo de comunicação, você também deve acrescentar aí a utilidade da escrita ao processo de registro. A língua escrita, ela tem, digamos assim, mais antiguidade, ela vive mais do que a língua falada. Como assim, professor, vive mais do que a língua falada? Imagine que você saiba fazer um prato, uma comida muito gostosa, né? Você sabe fazer aquela comida. E imagine que você ensinou o seu filho a fazer, depois o filho ensinou para o seu outro filho, e assim que ensinou para o seu filho, e que esta receita foi passando de geração em geração, até que um dia alguém começa a ensinar a receita de modo diferente, esqueceu um detalhe ou acrescentou outro detalhe. Então, pode até correr o risco de se perder. Alguém não deu valor àquela receita e perdeu a receita, não passou mais para a próxima geração. Então essa língua falada, ela não tem um poder de registro. Agora a língua escrita, ela fica na história, ela fica fixada ali. Então muitas coisas de ensinamentos, de acontecimentos do mundo ficaram registrados em nossa história através da língua escrita. E eu trouxe aqui o exemplo para vocês da própria Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada, ela foi escrita. E muito antigamente, quando nem sentia papel ainda, ela foi escrita na pedra, né? Estão lembrados lá do tempo de Moisés? Portanto, a língua escrita, ela serve tanto para comunicação como para registro, tudo bem?
E ela serve para outras coisas também que a gente pode ver mais na frente. Então agora, como é que se dá a língua escrita na nossa língua portuguesa? Se dá através de códigos, de símbolos. E estes símbolos, esse conjunto de símbolos que representam sons, que vão formar as palavras, as frases, textos, etc, 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 se chama alfabeto. E o alfabeto é formado por estas letras aí, ó. Acompanha. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. Deixa eu tirar aqui a minha câmera para vocês verem melhor. X, Y e Z. Olha aí para a tela rapidinho. O que eu estou dizendo para você é que nem as placas de trânsito, né? Aqui, com essas letras que estão aparecendo aí para você, você consegue fazer todas as palavras da nossa língua portuguesa. Juntando estes símbolos, você faz tudo. Todas as palavras da nossa língua portuguesa você consegue fazer na combinação destes símbolos que estão aí na sua tela. Revisando rapidinho. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Não se preocupe que nós vamos ter aulas especificamente sobre cada letra, o nome de cada letra, os sons que cada letra faz, tudo bem? Então, por enquanto, a aula de hoje era para que você entendesse duas coisas principais. Uma, o motivo pelo qual falamos a língua portuguesa, que você já entendeu muito bem. E a outra é a importância desta língua escrita. Falar português você já sabe falar e fala muito bem. Agora, a questão de ler esta fala escrita e a questão também de você utilizar desta escrita. Será se a gente não tem muito a aprender? Então, não se preocupe que nas nossas próximas aulas a gente vai se deter em cada letra, o nome delas, como eu já falei, o som que elas fazem e as combinações dessas letras, desses sons, para formar as palavras, para formar o seu nome, para formar muitas outras coisas. Tudo bem? Então, por enquanto, a aula de hoje era só para a gente ver esses dois assuntos mesmo. Um forte abraço e até a próxima aula.